Bom, parece que estamos com problemas técnicos, mas vamos continuar assim mesmo. Parece que o nosso projetor vai nos ligar, né? Mas, bom, nós estamos dando início à nossa segunda parte do estudo de Apocalipse, capítulo 12. Hoje estaremos estudando essa segunda parte. Vamos pedir que Deus possa nos iluminar e também que esse estudo possa ser de edificação para a sua vida. Peço que você fique até o final do estudo e não deixe de assistir, pois as profecias da Bíblia foram deixadas por Cristo Jesus para que nós pudéssemos nos preparar para encontrar com Ele em breve. Bom, vamos nos ajoelhar, vamos orar, pedir a Deus as suas bênçãos e aí daremos início ao nosso estudo de hoje. Senhor, meu Deus e Pai, quero te louvar e agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe neste momento e que não fale eu, ó Deus, mas que o Teu Espírito possa falar por meu intermédio. Amém. E que muitas pessoas possam ser alcançadas pela Tua palavra, ó Deus. Amém. Que somente o Senhor seja louvado no dia de hoje e pedimos que o Senhor faça a Tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Faça também, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, freia as ações do inimigo que querem atrapalhar, Senhor, a difusão da Tua mensagem. Mas que hoje o Senhor seja exaltado e se cale, Senhor, toda língua diante de Ti. Que o Senhor possa nos auxiliar em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós não teremos o auxílio do projetor, então eu vou pedir para o meu irmão daqui posicionar a câmera de frente, né? Vou fazer um pouco mais para cá, né? E aí, vamos fazer sem projetor. Vamos orar também, né, irmãos? Para você que nos assiste, pode estar orando, para que o Senhor acalme os cachorros, né? Temos muitos cachorros aqui e para que eles não venham interferir, né, no estudo de hoje. O nosso estudo de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 12, e ele é uma continuação daquilo que nós já estudamos no outro estudo, no estudo parte 1, no estudo passado. Então, irmãos, se vocês, talvez no decorrer do estudo, tiverem dúvidas quanto a algum ponto do estudo, agora, desse estudo que vamos fazer, peço que comente, né? Faça pergunta ali no chat, ou nos comentários, e aí nós, se Deus já nos tem dado luz sobre o assunto, nós poderemos estar respondendo. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos rapidamente recapitular aquilo que nós estudamos na semana, ou seja, no estudo passado, e aí depois daremos sequência na interpretação do restante do texto. Amém? Bom, vamos abrir então o livro de Apocalipse, capítulo 12. Só peço um momento, vou estar compartilhando aqui o link dessa live para que outras pessoas também possam aceder a ela. Muito bem. Então nós vamos dar início à leitura do capítulo 12. Eu vou ler desde o início,
E vou só recapitular aquilo que nós já falamos no estudo passado, e então continuaremos. Diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, vou só lembrar aquilo que nós já estudamos. O sinal no céu é uma mulher vestida do sol. Esta mulher, como nós já estudamos aqui, ela representa uma igreja, né? E ela estava vestida do sol. A vestimenta da mulher representa que ela é obediente a Cristo. Por quê? Porque as vestes representam as justiças dos santos, as vestes resplandecentes, né? E também o sol da justiça é Cristo. A Bíblia fala que para nós nasceria o sol da justiça e traria salvação nas suas asas, Cristo. Então, se ela está com uma veste resplandecente, né, como se estivesse vestida do sol, e também, né, é mencionado que ela estava, de fato, vestida do sol, isso significa que Cristo habitava nela, ou seja, ela tinha o brilho de Cristo. Então, uma igreja verdadeira, uma igreja que prega a verdade. Quando diz que a lua estava debaixo dos pés da mulher, isso representa que Satanás já não tem mais poder contra esta mulher. Já não tem mais como tentar esta mulher. Ou seja, esta igreja. É uma igreja que alcançou, pela fé em Cristo Jesus, uma santidade tal que o Satanás não consegue mais tentá-la. Exemplo nós temos no próprio Jesus Cristo, quando ele diz: aí veio o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ou seja, Satanás não tinha onde ou por que meio tentar a Cristo. Então Cristo disse: ele nada tem em mim. Desse mesmo modo, a igreja de Cristo, santa e pura na terra, terá esta mesma característica. Satanás não terá brecha para entrar e atormentar ou tentar a igreja. Bom, isso aqui representa as referências. Se você quer as referências disso que eu estou falando, por favor, assista ao vídeo anterior. Vamos avançar. Diz assim: ela tinha 12 estrelas na cabeça, como nós explicamos no estudo passado. Essas 12 estrelas representam 12 divisões, ou seja, ela é dividida em 12 grupos, assim como, por exemplo, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus Cristo. A igreja de Deus, ela sempre foi dividida em 12. Esses 12 grupos representam 12 temperamentos, dos quais é composta a igreja de Deus. Todos esses temperamentos fazem parte da igreja do Senhor. Mas esta mulher tem uma coroa, e na sua coroa tem as 12 estrelas. Isso significa que ela venceu, e também os seus grupos, ou seja, os grupos de pessoas que estavam nela, também venceram. Por isso estavam ali representados nas estrelas. Outra vez, se você quer as evidências e também as referências, assista ao vídeo anterior. Vamos avançar. Viu-se outro sinal no céu, verso 3, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Este dragão representa o próprio diabo e Satanás. As cabeças, porém, representam 7 reis. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 17. Esses 7 reis já foram coroados, porque as cabeças já estão coroadas. Ok? Então, Apocalipse 12 acontece em algum momento depois do reinado destes 7 reis. Quais são esses 7 reis? Esses 7 reis, eles são contados a partir de 1929, no Tratado de Latrão, quando o Vaticano passou a ser um país e o Papa, então, passou a ser um rei.
Conta-se então desde Pio XI, Pio XII, Paulo VI, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Esses 7 papas representam as 7 cabeças do animal. Logo, o Apocalipse 12, ele é o termo, a parte da profecia que acontece após a morte, ou seja, após o reinado desses 7 papas. Bento XVI foi o 7º e ele reinou pouco tempo, como a profecia dizia. Também veio a falecer no ano de 2022, no dia 31 de dezembro. Então, a partir daí, nós podemos contar que sim, Apocalipse 12 oficialmente poderia já estar acontecendo. Isso quer dizer que nesse tempo Deus tem uma igreja pura, santa e verdadeira na terra, a qual estaria sofrendo, como nós vamos ver aqui, dores de parto para dar à luz. Ou seja, vamos ver o que é isso. Versículo 2, né? Versículo 2 que fala que ela sofreu tormentos para dar à luz. Esses tormentos nós encontramos na Bíblia, Paulo, quando diz assim, que ele sente dores de parto até que Cristo seja formado na igreja. Ou seja, quando a igreja sente dores de parto para dar à luz a um filho, nesse caso, esse filho que deve nascer em nós, que somos a igreja de Deus, é Cristo. Cristo deve nascer em nós. Nós devemos representar a Cristo nas nossas vidas. E é isso que a igreja de Cristo estaria fazendo, buscando, sofrendo aflições para alcançar ter uma vida santa, uma vida pura e uma vida semelhante à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz no verso 4 que a cauda do dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu, as estrelas, claro, primeiramente isso representa a batalha que houve no céu e Satanás foi lançado de lá com os seus anjos. Mas, como nós sabemos que a profecia, ela se repete também, e ela não é estática, ou seja, ela não se cumpre uma em uma só vez, senão que temos um cumprimento para o futuro. E qual seria esse cumprimento? As estrelas na Bíblia, elas representam anjos. Isso está no capítulo 1, verso 20 de Apocalipse. Logo, se as estrelas representam anjos, anjos também representam os mensageiros de Deus. Paulo fala que ele foi recebido certa vez como um anjo do Senhor. Logo, o anjo do Senhor pode representar também os líderes da igreja de Cristo. Então, isso significa que o dragão ali, simbolicamente, ele também representa o Estado, o governo, o opressor. Tá? Então, por meio de decretos, o povo de Deus pode ser sacudido e a terça parte dos líderes da igreja vão cair. Isso é o que a profecia nos aponta, portanto, vigiemos, todos nós. Irmãos, se vocês querem essas referências, novamente, vejam o vídeo anterior. Isso aqui nós só estamos recapitulando aquilo que nós falamos no estudo passado. E aí sim, ele fala no verso 5: e ela deu à luz a um filho, varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Bom, esse verso como é que se entende? Ela deu luz a um filho. Qual é o filho? O filho há de reger as nações com vara de ferro. Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Diz assim: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem é este cuja espada sai da boca e cuja espada sai da boca para ferir as nações? Esse é Cristo, quando ele volta em glória, e ele vai reger as nações com vara de ferro. Ou seja, significa que ele vai governar as nações. Então aquele menino que a mulher, a igreja, quer gerar em si é o próprio Cristo. Logo, para gerar a Cristo em si, nós temos uma luta interna. Temos uma luta contra nós mesmos.
contra nossas próprias vontades, para fazer a vontade de Cristo, para que Cristo venha nascer em nós. E daí surgem então as dores de parto. Quando diz que ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono, como nós podemos entender isso? Bom, sabendo que o texto é simbólico, não é literal. Então, se nós somos a mulher, nós somos a igreja, nós somos a mulher, e Cristo vai nascer em nós, simbolicamente, ou seja, eu vou me tornar alguém semelhante a Cristo. Então, quando eu for arrebatado, o Filho também vai, porque ele está em mim. Correto? Essa é uma das maneiras de entender que o Filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, outra forma de entender é, entendendo que é um ponto e vírgula ali, quando ele fala, que há de reger as nações com vara de ferro, eu não sei se na tradução de vocês está, mas aqui está um ponto, na outra tradução tem um ponto e vírgula. Enfim, ele diz assim, e o Filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Podemos entender também que Jesus, o qual a mulher quer gerar em si, é aquele Jesus que no livro de Lucas ascendeu ao céu, dizendo para os discípulos ir por todo mundo pregar o Evangelho. Então, podemos compreender que, sim, todo aquele que gerar Cristo em si será levado aos céus, será levado à presença de Deus. Mas também o próprio Cristo, o qual a igreja procura gerar em si, já está diante de Deus e foi sim levado para com Deus. Bom, avancemos então, irmãos, só para recapitular. Os 144 mil que estão descritos no livro de Apocalipse, no capítulo 7 e no capítulo 14, são aqueles que serão trasladados vivos, sem ver a morte. Logo, eles também, ou seja, esses 144 mil, fazem parte desta igreja mencionada em Apocalipse 12. Tá? Então, dessa igreja sairá um grupo de 12. Ou seja, 144 mil, 12 mil pessoas de cada temperamento sairá desta igreja. Amém, meus irmãos? Bom, as evidências sobre isso podem ser vistas no vídeo anterior. Então, agora sim, nós vamos entrar no campo já da segunda parte do estudo, né? No verso 6 que fala: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ela fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias são 42 meses e são 3 anos e meio. Ok? Então isso significa que a mulher seria levada, ou seja, a igreja seria levada para o deserto durante um período de 3 anos e meio. Ok? Ok. Agora, o que significa o deserto? Tá? Bom, vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, e nós vamos ver o contrário do deserto. O deserto é um lugar que não tem água, correto? No capítulo 17, verso 15, nós lemos a seguinte maneira: então o anjo me disse, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, nós vemos que águas representam muitas pessoas, várias nações, diferentes línguas. Logo, o deserto, onde não há água, representa um lugar que não tem pessoas. Um lugar afastado das multidões. Nós podemos entender isso aqui como, por exemplo, o interior, né, onde há poucas pessoas, cidades bem menores, e por que não, muitas vezes até as montanhas. Nós podemos entender isso porque lembre-se que Jesus falou: olha, quando virdes o abominável da desolação, estar no lugar santo, fujam para os montes. Ou seja, saiam das cidades e vão para os lugares menos povoados. Então, ali, nós estamos vendo um período onde o dragão quer perseguir a mulher e Deus então a orienta: olha, vá para um lugar menos povoado. E aí isso sim fica muito claro para nós, porque nas cidades grandes, quando vem a crise, é muito pior.
Bom, tivemos aí o período da pandemia que não nos deixa enganar. Os grandes centros pararam, as pessoas ficaram trancadas em casa por dias. Muitos até a fome passaram por não poder ir ao mercado. Já a pessoa que estava no campo estava livre. Lá não tinha nem monitoramento, não tinha fiscalização. Estava todo mundo tranquilo. Lá a vida não mudou. Mas quem estava na cidade sim. Então, para que nós possamos ver que Deus nos orienta da maneira correta. Então, nesse período, o povo que estará sendo guiado pela palavra de Deus e pela profecia, ele estará nos lugares menos povoados. Ok? Bom, a que período corresponde esses 1260 dias? Bom, nós encontramos um outro período semelhante a esse na sexta trombeta, está no capítulo 11 de Apocalipse, no verso 3. Podemos abrir lá. Então, quer dizer que esse período certamente está no futuro. Não muito distante, mas está no futuro. Apocalipse 11, verso 3, fala assim: darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Essas duas testemunhas, elas representam a lei de Deus. E quando se diz que elas profetizarão vestidas de saco por 1260 dias, representa que durante um período de 3 anos e meio, a palavra dos mandamentos de Deus serão pregados com muito sofrimento, com perseguição e, por que não, até martírio. A Bíblia nos fala no livro de Lucas que muitos de nós hão de selar a sua fé com sangue. Então, nós podemos entender que esse período de 1260 dias faz referência ao mesmo período dos 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio da sexta trombeta. Vamos avançar. Versículos 7 a 12. Vamos ler agora. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a força, agora é chegada a salvação, o reino e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, irmãos, aqui nós vemos que houve uma batalha no céu. Tá? E Satanás e seus anjos foram lançados fora. E ele deixou de acusar, ou seja, ele foi impedido por Deus de acusar os homens. Quando é que isso acontece? Nós vamos tratar de entender quando é que esse período aqui acontece, tá bom? Linkando ele com outras profecias do Apocalipse. Ok? É claro que nós não vamos interpretar a outra profecia, nós só vamos fazer o link, e então quando nós fizermos o estudo dessa outra profecia, então já estará linkado esse texto, então será muito mais fácil compreender, montar o quebra-cabeça do Apocalipse. Tá bom? Então essa batalha ela acontece no céu em que período? Bom, lembrem-se que os anjos representam também, ou seja, as estrelas representam anjos. Vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 1, no versículo 20. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas
são os anjos. Então Jesus aqui explica com clareza. São os anjos. Tá? Então, onde nós vemos uma chuva de estrelas? Vamos abrir no capítulo 6 de Apocalipse. Versículo 12. Capítulo 6, versículo 12 diz assim: Olhei, enquanto ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue, e as estrelas do céu caíram à terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair seus figos verdes. Ou seja, aqui nós temos uma chuva de estrelas, estrelas caindo do céu. Obviamente isso aqui, ele não está aqui à toa, vamos dizer assim. E cada elemento desse daqui tem um significado, nós não estudaremos hoje, mas no futuro sim. Por exemplo, o terremoto, o sol escuro, né? Também a lua de sangue, todos eles têm um significado. As coisas acontecem na natureza, mas também tem um significado espiritual. E aqui nós vemos vários anjos sendo lançados do céu, porque aqui ele fala, elas caíram como a figueira, quando sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então eles não simplesmente caíram, eles foram lançados de lá. Então, aquele período de Apocalipse 12 acontece no sexto selo. Ok? Guardem essa informação, porque isso nós vamos poder mencioná-lo mais tarde. Porque eu certamente, no decorrer do estudo, vocês vão se perguntar, poxa, mas isso não acontecia no sexto selo? Sim, nós vamos explicar isso em breve, tá? Agora nós temos outra questão. Quando é que o inimigo, o inimigo de nossas almas, o nosso acusador, é lançado fora e vem para a terra com grande ira? O que ele faz quando ele vem para a terra com grande ira? Vamos ler novamente capítulo 12, capítulo 12 de Apocalipse, no verso 9. Diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado e os seus anjos foram lançados com ele. Ok? Então eles foram lançados para a terra. E o que eles vêm fazer então na terra? No verso 12 de Apocalipse 12, diz assim: Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então ele vai vir para a terra e vai fazer o quê? Bom, para nós encontrarmos o link deste evento, vamos voltar um pouquinho e vamos ler no capítulo 8 de Apocalipse, onde nos é apresentado três ais, três momentos em que a terra seria fortemente impactada pelas forças malignas. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes, das trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. Aqui no capítulo 8 são apresentadas 4 trombetas, que são desastres naturais, ou seja, deveriam ser naturais, mas não são provocados pelos homens. Mas são desastres que acontecem na natureza, embora provocados pelos homens. Tá? E ao todo são 7 trombetas. Então 4 já tinham tocado e ele fala as outras, ai, ai, ai das outras 3. Correto? E aí então, lembre-se, um desses ais é aquele lá de Apocalipse 12, quando a Bíblia diz, ai da terra e do mar. Correto? Então agora nós vamos ler no capítulo 9, quando fala da 5ª trombeta. Lembra que o diabo ele vem com raiva. Ele vem para tocar o terror, em outras palavras. Ele tem pouco tempo, tem grande ira.
No verso 1 do capítulo 9 diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Lembre-se que a estrela representa anjo. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Poço do abismo, o abismo é onde estão aprisionados os anjos maus, os demônios fora da lei. Lembrem-se de que quando Jesus foi expulsar os demônios daquele gadareno, os demônios disseram: te rogamos, Filho do Deus Altíssimo, que não nos envie para o abismo. Eles não queriam ficar presos, então Jesus permitiu que eles fossem para os portos. Então lá no abismo, nas profundezas do mar, estão aprisionados os demônios. E o diabo vem agora para soltar todo mundo. Aí ele fala assim: abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E aí no verso 4 diz assim: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, ou a verdura alguma, ou a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Correto? Então o diabo ele vem, solta os demônios maus e começa a atormentar os homens. No verso 5 ele fala: e foi-lhes permitido não que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, esse tormento aqui nós vamos estudar quando formos falar das trombetas, ok? Mas aqui nós estamos vendo que os demônios virão para a terra tocar o terror. No verso 11, diz assim, no verso 11 de Apocalipse 9: tinham sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ambos significam destruidor. Então o anjo, ou seja, o rei daqueles demônios era o diabo, o anjo do abismo. E aí no verso 12 fala assim: passado é já um ai. Depois disso ainda vem 2 ais. Então esse ai aqui da trombeta é o mesmo ai de Apocalipse capítulo 12. Ah, mas ele não acontecia no 6º selo? Sim. O 6º selo e a 5ª trombeta, segundo nós entendemos pela profecia, tem um período de separação entre eles dois de apenas cerca de 10 dias, aproximadamente, tá? Do 6º selo até a 1ª trombeta são 7 dias. E aí, entendemos que a 1ª trombeta até a 4ª trombeta podem acontecer inclusive no mesmo dia todas as 4. Ou podem ter um espaço de 3 a 4 dias para que ela suceda. Então, irmãos, o 6º selo e a 5ª trombeta estão muito próximos. Fazem parte de um mesmo evento. Satanás, ele é lançado do céu com seus anjos, já no 6º selo. Na 5ª trombeta, ele aparece vindo para a terra, soltando os seus súditos para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Ok, qual que é o selo de Deus? Eu quero abrir uma aspa aqui na profecia porque isso é importante para você que está nos assistindo. Você quer ter proteção contra os demônios? Contra as hostes malignas? Bom, eis o selo do Senhor. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, a Bíblia nos mostra o selo de Deus, o sinal entre Deus e seu povo. Ezequiel capítulo 20, no versículo 12, diz assim: também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sinal de Deus entre ele e seu povo é o sábado. No verso 20 também ele diz: santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sinal de Deus entre ele e seu povo é o sábado. Por quê? Porque Deus nos criou a todos. E ele pôs o memorial da criação. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 2 e 3, a Bíblia diz que Deus, ao ter acabado toda a obra de criação, abençoou o 7º dia e o santificou. Então, o sábado é um sinal da criação de Deus. É um memorial da criação do Todo-Poderoso.
Por isso é o sinal. Se nós o reconhecemos como Deus Todo-Poderoso e Criador, portanto, guardemos o seu mandato. Amém? Então, irmãos, esse é o selo do Senhor, é o selo de Deus. Então, fecha aspas. Vamos avançar aqui nas profecias. Então, nós entendemos que o período aí onde é a batalha no céu, o dragão e seus anjos são lançados para a terra, e eles vêm com grande ira, é o período entre o sexto selo e se estende até a quinta trombeta. Ok? Vamos avançar então, vamos voltar um pouquinho, eu quero falar sobre outro versículo, versículo 11 de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, no versículo 11. Fala assim: eles o venceram. Venceram quem? Venceram a Satanás. Eles quem? Nós. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A Bíblia fala que nós, aqueles que quisermos ser fiéis, tementes a Cristo, como a Bíblia manda, a Bíblia fala assim: todo aquele que está em Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, aqueles que vão vencer Satanás são aqueles que não deixarão brecha para que ele entre. São aqueles que obedecerão a Deus. Porém, estes serão perseguidos. Onde nós vemos isso? Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 21, e a Bíblia fala, né? Capítulo 21, versos 12, 13 e 16. Diz assim: antes de todas essas coisas, porém, vos prenderão e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Detalhe: sinagogas são as igrejas, tá? Então, quem vai perseguir o povo de Deus? As igrejas. Ah, mas como assim se são todos cristãos? São todos que se dizem cristãos. Não são todos cristãos. A Bíblia não diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus? Pois bem, ao eles serem confrontados com a verdade bíblica, certamente se irarão e ficarão contra as santas verdades das Escrituras. Bom, não precisamos ir longe. Falamos hoje contra uma doutrina antibíblica que se chama doutrina da Trindade, e já encontramos problemas. Se falamos contra a guarda do domingo e da queda das religiões, achamos problemas. Deus instituiu o seu mandamento e não vai mudar. Jesus disse que passará o céu e a terra e nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, mas há quem pregue hoje que a lei era só para os judeus, nós não precisamos obedecer. Bom, Jesus não é mentiroso, né? Jesus disse que não passaria e não vai passar. As únicas coisas que não são mais necessárias para nós hoje são as leis cerimoniais, tá? São as leis de culto. Muito obrigado, irmão. São as leis de culto que se tinha na antiguidade. Por quê? Porque aquele cerimonial de sacrificar, confessar o pecado sobre o cordeiro e depois assassinar o cordeiro, matar o cordeiro, né? Aquilo representava que a pessoa que fazia isso tinha fé no Filho de Deus que viria. Assim fez, por exemplo, Abel, né? Abel apresentou diante de Deus um cordeiro e Deus aceitou a sua oferta. Caim trouxe as frutas que ele achou que... E aí Deus falou: olha, se bem procederes, é certo que serás aceito. Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta querendo conquistar-te. Mas sobre ele deves dominar. Ou seja, Caim sabia que Deus queria um cordeiro. Porém, ele não quis fazer. Então Deus não o aceitou. Então, irmãos, Deus ele vai aceitar a adoração que espera. Tá bom? Mas, voltando aqui ao tema, as igrejas hoje estão oferecendo as frutas a Deus. Aquilo que eles acham que tem que ser. Ah, porque o meu pastor,
teólogo me ensinou assim, eu aprendi no seminário assim. Não importa. A Bíblia e a palavra de Deus é imutável. Não importa quem foi que disse. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, ó, o povo que prega a verdade nua e crua, assim como fazia João Batista, vai encontrar problemas nas igrejas. Porque todas as igrejas estão oferecendo uma adoração que Deus não pediu. E estão deixando de fazer o que Deus pediu. É isso. E nós, aqueles que vamos pregar a verdade, nas 3 mensagens angélicas, pregar o mandamento de Deus e a lei de Deus, as 2 tábuas do testemunho, como diz Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas, nós que vamos testemunhar de Deus, acharemos problemas nas igrejas. Mas o que mais diz no livro de Lucas capítulo 21? Diz assim: vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para testemunho. Tá? Então, quando essa perseguição vai começar a acontecer, muitos dos que estão nessas igrejas caídas hão de despertar. Fala, poxa, isso aí não dá, isso é injustiça. O que ele está falando está aqui na Bíblia, o que o meu pastor está falando não está. Muita gente vai começar a despertar. Você que nos assiste, não precisa esperar chegar esse tempo. Pode começar a despertar agora. Vamos ler no verso 16. E diz assim: até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Então aqui nós vemos que muitos de nós não vão amar a própria vida, vão preferir morrer do que negar a fé, do que virar as costas para o Senhor Jesus Cristo. Então, é desse período que Apocalipse capítulo 12 fala. E lembre-se, como nós dissemos no começo, nós estamos já perto deste tempo. Né? Quero tomar água aqui, com licença. Então, irmãos, vamos avançar. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. No verso 13. Versículo 13, o último verso, diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois, perdão, eu acho que eu li errado aqui, perdão, eu li errado aqui. Diz assim, verso 13: quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Ok? Então aqui fala daquele momento da sexta trombeta, da quinta trombeta, perdão. Que ele vem para a terra, solta os demônios e começa então a perseguir. E aí no verso 14 ele fala: e foram dadas à mulher asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ok, o que significa isso? Bom, vamos lá. Eu não sei, irmão, me ajude. Na tabela dos símbolos, está o significado de tempo? Não me recordo, né? Então vamos lá. Aqui a Bíblia nos fala da seguinte maneira: foram dadas à mulher as asas da grande águia para que voasse ao seu lugar, onde é sustentada, por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ok. O que significa ela ter as asas da grande águia e voar para o deserto? O deserto nós já descobrimos o que é. O deserto é um lugar afastado das cidades, afastado das grandes multidões, onde ela é sustentada. Ok? E aí,
é dito assim, que Deus deu as asas da grande águia. O que isso significa? Eu, certa vez, quando eu era um pouco mais jovem, eu estudava aqui e eu olhava as asas da grande águia e eu pensava, puxa, mas não cabe todo mundo num avião. A gente, né, não tinha... Bom, não tem nada a ver com isso, né? Quando a Bíblia fala que Deus colocaria sobre as asas da grande águia e levaria para o deserto, refere-se ao livramento que Deus dá. Vamos abrir o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32. Capítulo 32, versículos 11 e 12. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12. Diz assim: como a águia desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, estendendo as suas asas, toma-os e leva-os sobre as asas, assim só o Senhor os guiou, e não havia Deus estranho, e não havia com ele Deus estranho. Então, isso significa colocar debaixo nas asas da águia, quer dizer que Deus está guiando. Deus está guiando esta igreja. Deus está guiando aquele povo de Apocalipse capítulo 12. Então ela é direcionada a ir para os lugares inóspitos da terra e solitários, para que ali ela seja sustentada por Deus. E ali a perseguição ela é menor. Então Deus leva ela fora da vista da serpente, ou seja, longe dos grandes centros, da onde a crise é mais apertada. Se me entende? Agora, o que significa tempos e metade do tempo? Bom, a irmã disse que não tem ali, então nós não falamos sobre isso. Eu confesso que eu achei que tinha. Vamos abrir no livro de Daniel. Vamos encontrar a resposta, então, para o que significa tempos e metade de um tempo. Os irmãos podem ajudar a procurar, né? Se encontrarem. Eu não lembro de cabeça o texto, mas vamos procurar. Só um momentinho, irmãos, nós vamos encontrar o texto aqui rapidamente. Você lembra o que está escrito? Isto é, ou seja, tempo, isto, ao cabo de tempos, isto é, de anos, é assim que está escrito. Daniel 11, 13. Pode abrir lá. Isso, Daniel 11, versículo 13. Vamos abrir lá o livro de Daniel 11, capítulo 13. Encontramos, graças a Deus. Agora nós já podemos dar sequência. Então, quando ele fala tempos e metade de um tempo, ele está falando de anos, tá? Aqui no verso 13 de Apocalipse, ou seja, de Daniel 11, fala assim: porque o rei do norte voltará e porá em campo um exército maior que o primeiro, ao cabo de tempos, isto é, de anos, e virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Então, assim, irmãos,
tempos representam anos. E quando ele fala tempo, ou seja, no singular, então é um ano. Tempos são 2 anos. E metade de um tempo seria meio ano. Então aqui nós temos outro período de 3 anos e meio. Isso nos leva a entender e acreditar que se trata do mesmo período de 3 anos e meio que nós vimos no início do capítulo 12 de Apocalipse. Tá? Então a mulher é levada novamente para o deserto, né, para ser sustentada ali, por um espaço de tempo de 3 anos e meio. Tempos e metade de um tempo. Então, o texto que define tempos como anos está no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 13. Os irmãos nos perdoem a demora, é que eu realmente pensei que isso estava na tabela dos símbolos que nós estudamos no primeiro estudo, mas não estava. Perdão, irmãos, mas aqui está o texto referente à interpretação desse versículo de Apocalipse 12. Então vamos avançar. Então esse período aqui, do verso 14, ele faz referência ao mesmo período de 3 anos e meio do início do capítulo, tá bom? Vamos avançar. Verso 15 diz assim: então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher águas como um rio, a fim de fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Águas como um rio para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Águas, irmãos, o que são águas na Bíblia? Esse sim eu sei que está na tabela dos símbolos, nós estudamos. Águas são povos, nações, multidões de línguas. Nós lemos no início do estudo hoje, Apocalipse 17, versículo 15, tá? Então, águas são povos, nações, multidões de línguas. Então, as pessoas é que vão perseguir, movidas por Satanás, vão perseguir os cristãos verdadeiros, né? Então, é isso que acontece. E aí ele fala: a terra, porém, ajudou a mulher, abrindo sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Interessante isso aqui. A terra abriu a sua boca e engoliu. Né? Será que engoliu as pessoas? Olha, não vejo que isso seja assim, tá? Significa que a terra é um lugar onde tem poucas pessoas, então as pessoas vão conseguir se esconder, né? Os cristãos vão conseguir se esconder e ficar salvos. Claro que Deus é que vai cobri-los, né? Vai escondê-los. Por que Deus que vai escondê-los? Eu gostaria de citar um exemplo muito interessante que está no livro de Êxodo. Tá? Êxodo capítulo 19, irmãos. Êxodo capítulo 19, verso 4. Pode até ser assim, não parece que não faz tanto sentido, mas vocês vão ver que quando nós lermos ele, né? O capítulo 19, verso 4 diz assim: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe até mim. Esse contexto aqui estava falando o seguinte: olha, vocês estavam diante do mar, os egípcios atrás, e vocês viram como eu vos livrei. Ou seja, Deus abriu o mar, os egípcios entraram e Deus fechou o mar em cima deles. No tempo de Apocalipse 12, o livramento virá de Deus. Nós vamos dizer assim, nós vamos nos esconder na cidade, nos lugares mais solitários da terra, e Deus vai nos tapar e os homens não vão conseguir encontrar. Então entendam, o livramento que Deus dará ao seu povo naquela época, não é na época futura, ou seja, no tempo futuro, vai ser igual ao livramento que Deus deu na época passada. Deus vai intervir com poder para poder livrar o seu povo. É isso que a Bíblia está falando aqui. Tá? Por isso que ele fala: olha, coloquei sobre as asas da águia. Né? Então, as asas da águia aqui representam o livramento que Deus dá. Deus usa essa linguagem para mostrar que Ele é quem vai conduzir as coisas. Se é que nós somos a mulher que está no início do texto, a igreja pura, que busca obedecer os mandamentos pela fé de Jesus. Amém? Vamos avançar. Verso 17, então, diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, ou seja, aos seus remanescentes. Então, essa mulher era a igreja, lembra que é a igreja pura que se santificou, ou seja, foi santificada por Cristo. Cristo nasceu nela, Satanás já não podia mais tentar contra ela, e ela era a igreja que dava origem aos 144 mil. Lembra, né?
Então, os 144 mil, eles não morrem mais. Eles vão ver Cristo vindo em glória sem passar pela morte. Tá? Então, esses 144 mil estarão a salvo em algum lugar do mundo. Em algum lugar dos lugares solitários. Porém, aqueles que ouviram a pregação dos 144 mil e deram ouvido depois de que começou a crise, eles estarão no meio das cidades, inseridos na sociedade, mas eles estarão querendo buscar a Deus, querendo fazer a vontade de Deus. E Deus, claro, os considera como povo seu também. No entanto, não se santificaram antes do tempo necessário para que fossem selados por Deus e se tornassem um dos 144 mil. Então, eles estarão à mercê do inimigo, e o inimigo vai tentá-los, e sim, vai matar muitos deles. Por isso que é dito que ele vai fazer guerra contra os descendentes da mulher, contra aqueles que ouviram a palavra, mas tarde demais deixaram para dar ouvidos, de fato. Né? Vamos, então, continuar na leitura aqui do verso 17, ele fala: foi fazer guerra aos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus. Escutem, não está falando aqui dos mandamentos de Jesus, tá? Até porque são os mesmos, mas enfim, há quem acha que tem diferença. Não, está falando dos mandamentos de Deus, tá? Então, Deus considera por você o que obedece os seus mandamentos. Ah, mas Jesus mandou amar o Deus e o próximo. Acaso a Bíblia não diz que aquele que diz guardar o mandamento, ou seja, que diz amar a Deus e não guarda é mentiroso? Não guarda os mandamentos é mentiroso? A Bíblia fala, a verdade não está nele. Tá? Ou seja, Jesus ele veio só reafirmar aquilo que o Pai já tinha dado lá no início. Então, irmãos, entendam, o povo de Deus do final do tempo é aquele que guarda os 10 mandamentos, inclusive o primeiro e o quarto. Não é quem guarda 8 nem 9. Ah, mas Jesus já cumpriu para mim, eu não preciso cumprir. Isso é mentira do diabo. Não é verdade, tá? Você está sendo enganado. Se você está ouvindo esse tipo de coisa, está sendo enganado. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser a pessoa mais legal do mundo. Você está falando isso, está falando mentira. É mentira. Nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Agora sim, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, a fé de Jesus, dependendo da tradução. Deus considera santos aqueles que guardam os seus mandamentos. Não faz nem rodeio, é os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé que não titubeia, a fé que não vacila, é a fé que Jesus tinha. Uma fé firme. Por vezes a nossa fé vacila, porque nós ainda queremos as coisas da terra, mas Jesus não era assim. Então nós temos que ser semelhante a quem? A Cristo. E se a mulher, a igreja, de Apocalipse 12, gerar Cristo em si, então ela estará preparada, porque Cristo não vacilava. E ela também não vai vacilar. Porque Cristo vai estar nela. O poder de Cristo vai estar nela. O Espírito de Deus vai tomar conta da vida dela. Ela não vai estar preocupada com as coisas da terra, ela está preocupada com as coisas do céu e com a sua salvação. E não só isso, com a salvação do próximo também. Bom, irmãos, e aí, quando ele fala, os que guardam, versículo 17 de Apocalipse 12, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ok, os mandamentos de Deus nós já falamos. O que é o testemunho de Jesus? Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 19. Capítulo 19. Verso 10. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 10, é assim: então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, a verdadeira igreja de Deus compreende e entende as profecias. O verdadeiro povo de Deus, ele entende os símbolos das profecias.
Ele entende os paralelos proféticos. Ele tem a luz dada do céu para compreender. Ah, nós somos melhores dos outros. Não. Nós só fazemos uso daquilo que Deus nos deu, a palavra, aplicando ela nas nossas vidas. Todo aquele que fizer isso vai ter isso. A Bíblia fala que no final do tempo, somente os sábios entenderão. Vou esperar passar o brinco aqui. No final do tempo, somente os sábios entenderão. Mas quem é sábio para Deus? A Bíblia diz que eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos. Mas a Bíblia diz que é sábio aquele que guarda os mandamentos de Deus. Está lá em Provérbios capítulo 2. Então, aquele que faz a vontade de Deus é o que vai entender as profecias. Daqui você já consegue entender por que a maioria das igrejas não entende as profecias. Não conseguem compreender. Não conseguem explicar de maneira clara. Sabe por quê? Porque não obedecem os mandamentos. Para eles os mandamentos caíram. E isso não é verdade. Então, irmãos, hoje nós chegamos ao término do estudo de Apocalipse 12. Eu espero que ele tenha falado ao teu coração e que você possa ter visto a importância de se estudar a palavra de Deus, de se buscar a obediência aos preceitos divinos, para que você possa também ser liberto. E veja, nós já estamos no tempo de Apocalipse 12. Então não teremos mais muitos anos pela frente sem que todas essas coisas aconteçam. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu gostaria de fazer um apelo, não só aqui à igreja, mas a você que nos assiste também. Se você gostaria de guardar os preceitos de Deus e buscar ser fiel a Deus, bom, eu sim, espero que você também, e que Jesus possa nascer em nós, e que nós sejamos aqueles os quais Deus envia para o deserto, ou seja, aqueles os quais Deus guia para que sejam salvos. Esse é o meu desejo e espero que seja o teu também, e que nós possamos hoje agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa que Ele deixou para nós. Bom, vamos nos ajoelhar então, vamos orar e depois estaremos finalizando esse momento. Convido a você que está nos assistindo, pode fechar os olhos e orar com a gente. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar e agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvamos-te, ó Deus, pela palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Palavra de ensino, de exortação. Palavra também, Senhor, de esperança para aqueles que temem o Teu nome. Pois sabemos que o Senhor guardará aqueles que te obedecem, ó Deus. Tal como diz na Tua palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da aprovação que advém sobre o mundo. Amém. Senhor Deus, que essa palavra possa ser verdadeira nas nossas vidas. Que sejamos nós aqueles que ouvem essas palavras e as guardam, ó Deus. Nós te agradecemos pela tua paciência e teu amor para conosco. E oramos também por todos aqueles que assistem o vídeo, que possam eles ser esclarecidos e abençoados por ti, ó Deus. Que o Senhor derrame sobre eles o teu Santo Espírito. Amém. E que eles venham, Senhor, a obedecer os teus preceitos e pela fé do Senhor Jesus Cristo vencer, ó Pai. Amém. E que todos nós possamos estar em pé cantando, Senhor, o hino de glória quando Jesus voltar. Amém. Isso é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós chegamos ao término desse estudo. Não tivemos, o auxílio do projetor, mas creio que foi uma bênção, que Deus pôde falar aos nossos corações. Então, eu quero te convidar para que nos próximos estudos você esteja acompanhando a gente. Deus tem coisas grandes para falar ao teu coração. As grandes palavras que Jesus deixou para nos guiar nos últimos dias da terra são estas. E nós fazemos muito bem em atentar. A Bíblia fala assim: bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras desta profecia. Que estes bem-aventurados sejamos você e eu. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.